Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. ChatGPT Said. Ela apertava um bilhete de classe econômica amarrotado na mão trêmula. A sua barriga de grávida. Um testemunho silencioso de um casamento de 7 anos que parecia uma mentira. O seu marido milionário, o homem que em tempos lhe prometera o mundo, acabará de a condenar, a ela e ao filho por nascer, a um penoso voo de 14 horas na classe econômica. Ele chamou-lhe uma medida necessária para poupar custos no império em expansão deles. Ela chamou-lhe uma traição. Mas, enquanto estava no movimentado terminal do JFK, a conter as lágrimas de humilhação, uma voz familiar cortou o caos. Uma voz que pertencia ao carismático CEO do seu marido. O que aconteceu a seguir não foi apenas um simples upgrade. Foi o primeiro fio puxado num desenrolar de segredos. Uma colisão de mundos que exporia uma conspiração devastadora muito maior do que um bilhete de avião e provaria que o maior perigo para ela e para o bebê não era turbulência, mas o homem que a esperava em casa. A mentira que Vanessa Rosewood-Livod mais tarde perceberia não tinha começado com um bilhete de avião. Tinha começado muito antes, tecida no próprio tecido do seu casamento com Dominique Livod. Estava na forma casual como ele descartava suas preocupações, nos presentes caros que sempre pareciam chegar após uma discussão particularmente fria, e no silêncio vasto e estéril da penthouse deles em Manhattan, que dava para o Central Park como um deus solitário. A vida deles, para o mundo exterior, era um conto de fadas urbano. Dominique Livod era um titã da indústria, um milionário feito por si próprio no mundo implacável do desenvolvimento imobiliário de Nova York. Era perspicaz, devastadoramente bonito, e possuía uma ambição que ardia como uma forja. Vanessa, com seu diploma em História da Arte e uma graça tranquila, era o contraponto perfeito, a bela e solidária esposa que presidia instituições de caridade e organizava jantares impecáveis onde o champanhe fluía tão livremente como as conversas sobre carteiras de ações. Era um casal dourado, os seus rostos sorridentes nas páginas brilhantes das revistas da sociedade. Mas o brilho começava a desvanecer-se. No último ano, Dominique tornara-se distante, um fantasma na própria casa. Voltava à tarde, a cheirar a uísque caro e a um perfume vago e irreconhecível que não era o dela. O telemóvel, outrora deixado descuidadamente na mesa de cabeceira, estava agora perpetuamente colado à mão, com o ecrã virado para longe dela. Quando ela perguntava, ele culpava o mercado, uma fusão difícil, a imensa pressão de ser Dominique Livod. Tu não entenderias, Vanessa, dizia ele, um véu de condescendência a cair entre os dois. Concentra-te apenas no próximo evento de angariação de fundos. Usa o vestido azul. Realça os teus olhos. 7 anos de casamento ensinaram-lhe que insistir era inútil. Só levaria a uma discussão meticulosamente construída, onde ele distorceria as palavras dela, fazendo-a sentir-se carente, paranoica e, no fim, ingrata pela gaiola dourada que ele construíra para ela. A notícia da sua gravidez deveria ter sido a chave para abrir um novo e mais feliz capítulo. Imaginara contá-lo durante um jantar romântico, o seu rosto frio a derreter-se para revelar o pai alegre e expectante por baixo. Em vez disso, a realidade foi tão fria quanto as bancadas de mármore da cozinha deles. Encontrou-o no escritório, uma sala minimalista dominada por uma enorme secretária de mogno. Ele fitava um trio de monitores com colunas intermináveis de números. O maxilar tenso. Dominique, começou, a voz dela, uma coisa frágil no ar tenso. Segurava o teste de gravidez positivo atrás das costas como uma arma secreta. Ele não olhou para cima. Estou ocupado. Vanessa. É importante. Ela respirou fundo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O clique incessante do marcador de ações num dos ecrãs parecia troçar dela. Finalmente, ele rodou a cadeira. Não havia alegria nos olhos dele. Nem surpresa. Havia apenas um brilho de algo que ela não conseguiu identificar. Algo frio e calculista. Está bem, disse ele, com a voz plana. O coração de Vanessa afundou-se. Está bem, é só isso que tens a dizer? O que queres que diga? Essas coisas acontecem. Levantou-se e dirigiu-se ao bar no canto. Serviu-se generosamente de uísque, ignorando deliberadamente o facto de que ela já não podia acompanhá-lo. Vamos precisar de fazer ajustes.
Cancela a viagem de caridade à África no terceiro trimestre. Vou pedir a minha assistente para te marcar uma consulta com o Dr. Leonard. É o melhor. Trata metade das mulheres do Upper East Side. Era uma transação comercial, um novo projeto a ser gerido. Não havia um nós, apenas tu e a minha assistente. A alegria com que ela entrou naquela sala murchou e morreu. Nas semanas que se seguiram, a sua gravidez foi tratada como mais um item na agenda de Dominique. Ele nunca foi a uma consulta. Quando ela ligava entusiasmada para partilhar a notícia do primeiro batimento cardíaco ou de um pequeno pontapé, ele interrompia com um distraído: "Isso é ótimo, querida. Ouve, tenho de atender esta chamada." A única vez que demonstrou um mínimo de interesse foi quando ela mencionou as preocupações iniciais do médico. Disse que tem uma inserção marginal do cordão, explicou ela uma noite, desesperada por alguma ligação. E a minha tensão está um pouco alta. Quer fazer uma monitorização apertada. Mencionou o termo gravidez de alto risco. Pela primeira vez em semanas, Dominique olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Uma estranha intensidade entrou no seu olhar. Alto risco. O que é que isso significa exatamente? Quais são os perigos? Ela confundiu pateticamente a curiosidade clínica dele com preocupação. Disse que aumenta o risco de complicações. Trabalho de parto prematuro, baixo peso à nascença. Ele apenas disse que eu preciso evitar o estresse e descansar. Certo. Evitar o estresse. Dominique repetiu lentamente as palavras, saboreando-as como se fossem estranhas na boca. Caminhou até ela e pousou a mão sobre a barriga dela, um gesto tão fora do seu caráter que a deixou surpreendida. A mão dele estava fria. Vamos cuidar de ti. De vocês os dois. Foi uma semana depois que ele propôs a viagem a Paris. Apresentou-a como uma baby moon, uma última escapadinha romântica antes da chegada do bebê. Estava quase convincente, usando um tom de voz que ela não ouvia desde o tempo do namoro. Precisamos disto, Vanessa, disse ele, com os olhos fingindo sinceridade. Só nós os dois. Vamos passear ao longo do Sena, comer pastelarias, esquecer tudo. Vou limpar a minha agenda. Vai ser como nos velhos tempos. Uma esperança frágil floresceu no peito dela. Talvez fosse isso. Talvez a realidade da paternidade estivesse finalmente a assentar, e ele estivesse a tentar reconectar-se. Ela permitiu-se ser arrastada pela fantasia, passando dias a olhar para boutiques parisienses adequadas à maternidade e a sonhar com jantares românticos. A ilusão desfez-se 2 dias antes da partida. Dominique chegou a casa com o rosto mascarado de um cansaço arrependido. Há um problema, anunciou, desapertando a gravata. O negócio de Singapura está a desmoronar-se. Tenho de voar para lá amanhã. Não posso ir a Paris. A desilusão foi um golpe físico. O quê? Dominique, tu prometeste. É um negócio de 100 milhões de dólares, Vanessa. É o nosso futuro. O futuro do bebê. Ele já estava em modo defensivo. Devias ir na mesma. Está tudo reservado. O hotel. Tudo. Mereces o descanso. Vai sozinha. Ele tirou um itinerário de voo da pasta e entregou-lhe. Aqui tens os detalhes do teu voo. Ela olhou para o papel. Os olhos percorreram o texto, e voltaram a percorrê-lo, certa de que estava a ler mal. Passageira Vanessa Livod. Companhia Aérea North Atlantic Airways. Classe econômica. Lugar 24B. Ela ficou a olhar. Aquela única linha de texto parecia uma bofetada. Classe econômica 24B. Um lugar do meio numa companhia de baixo custo para um voo de 14 horas de Nova York para Paris. Ela, esposa de um homem com um patrimônio líquido de 9 dígitos, que possuía um jato privado que usava para fins de semana nos Hamptons, estava a ser enviada para a Europa num lugar do meio. Isto é um erro, disse ela, com a voz a tremer. Isto é um bilhete de classe econômica. Dominique acenou com a mão, num gesto de desprezo. A empresa está numa fase de contenção de custos. Cada dólar conta. Primeira classe é obscenamente cara e, francamente, um luxo desnecessário. É só um voo. Um luxo desnecessário, ela repetiu, incrédula. Dominique, tu voaste para Miami no mês passado para uma despedida de solteiro num jato privado. Foi uma despesa de negócios, disparou ele,
a paciência esgotada. Isto é uma viagem pessoal. Além disso, são só umas horas. Vai sobreviver. As pessoas fazem isto todos os dias. As pessoas não estão grávidas de 7 meses com uma gravidez de alto risco. As palavras saíram carregadas de pânico. O médico disse que preciso de me poder mexer, levantar as pernas, ajudar com o inchaço e atenção. Um lugar do meio, na classe econômica, Dominique. Durante 14 horas. Pensaste sequer nisso? Meu Deus, estás a ser histérica, cuspiu ele, a voz carregada de veneno. É um lugar num avião, não é uma câmara de tortura. Se o teu médico está assim tão preocupado, talvez nem devesses estar a voar. Mas eu pensava que eras tu que querias ir a Paris. Ele estava a distorcer tudo, a transformá-lo numa culpa dela, num desejo dela. As lágrimas encheram-lhe os olhos, quentes e humilhantes. Não era sobre o luxo. Era sobre a ausência flagrante e chocante de cuidado. Era o desprezo absoluto pelo seu bem-estar e pelo do filho que carregava. Ele não só ignorara o seu conforto. Ele escolhera ativamente negá-lo. O custo de um bilhete em primeira classe era para ele o equivalente a trocos. Isto não era sobre poupar dinheiro. Era uma mensagem. Era um castigo, por algo que ela nem sabia. Por favor, Dominique, sussurrou ela, odiando o tom suplicante da própria voz. Por favor, não me faças passar por isto. O rosto dele era de pedra. O bilhete está reservado, Vanessa. Não é reembolsável. Está no JFK amanhã às 19 horas. Um carro vai buscar-te. Virou-se e voltou para o escritório, fechando a porta atrás de si. O clique do trinco foi um som de fim. Ela ficou ali, de pé, na sala de estar cavernosa, o itinerário inútil a tremer-lhe na mão. A vista das luzes cintilantes da cidade, outrora símbolo da sua vida incrível, agora parecia troçar dela, uma miragem bela e cruel. Olhou para a barriga inchada, uma nova onda de medo a invadir-lhe o corpo. Já não era apenas sobre a sua humilhação. Era sobre a vida pequena e vulnerável que dependia dela. Uma vida cujo pai acabará de considerar merecedora de nada mais do que o lugar 24B. As 24 horas seguintes foram um borrão de miséria silenciosa. Vanessa fez a mala em transe, os movimentos mecânicos, cada item que dobrava. Um casaco de cachemira macio, um par de sapatos rasos confortáveis, um livro que sabia que não iria conseguir ler. Pareciam artefactos de outra vida, uma vida onde esta viagem deveria ser uma celebração de amor, e não um exercício de resistência. Dominique era um fantasma. Saiu cedo de manhã para sua alegada viagem a Singapura, deixando apenas um bilhete seco na ilha da cozinha. Faz boa viagem. Liga quando chegares. Não havia um amo-te. Nenhum pedido de desculpas. O carro de aluguer chegou às 5 horas, tão clínico e impessoal como o bilhete de Dominique. A viagem pelo trânsito de Manhattan foi sufocante. Cada casal feliz que via passear de mãos dadas. Cada anúncio com uma família sorridente era uma nova facada. Quando chegou ao caos rodopiante do Terminal 7 do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, tinha um nó apertado no estômago. A zona de check-in da North Atlantic era um contraste gritante com os salões silenciosos e acarpetados a que estava habituada. Era uma cacofonia de crianças a chorar, famílias estressadas e mochileiros a pesar a bagagem com frenética intensidade. A fila serpentava interminavelmente. Vanessa, a puxar a sua única mala, sentia as faces arder com uma mistura de humilhação e autocompaixão. Ela era uma Livod. Não esperava em filas como esta. Mas ali estava ela, anônima e miserável, apenas mais um rosto na multidão. Depois de quase 1 hora a arrastar-se para frente, com as costas a doerem e os tornozelos a começarem a inchar, finalmente chegou ao balcão. A funcionária, uma mulher com ar esgotado e olhos cansados, mal a olhou. Passaporte e referência de reserva, disse, com a voz monótona. Vanessa entregou-os. A funcionária começou a digitar. Apenas uma mala para despachar? Sim. ChatGPT Said. Certo. Está no lugar 24B, um lugar do meio. A agente olhou pela primeira vez para a barriga saliente de Vanessa, um brilho de simpatia nos olhos. Quer ver se conseguimos mudá-la para o corredor? Pode ser mais confortável.
Uma esperança frágil e desesperada bateu no peito de Vanessa. Oh, sim, por favor. Se houver alguma disponibilidade. A agente voltou a teclar. A expressão dela caiu. Desculpe, senhora. O voo está completamente cheio. Na verdade, está sobrelotado. Não há nada que eu possa fazer. Nada mesmo? Perguntou Vanessa, com a voz pequena. Lamento. Derrotada, Vanessa pegou no cartão de embarque, uma folha de papel frágil que parecia uma sentença de morte para sua dignidade. Virou-se do balcão, os olhos a varrerem o painel de partidas, sentindo-se completamente sozinha. E foi então que ouviu. Vanessa, Vanessa Leawood. A voz era suave, profunda e familiar. Virou-se e viu Damian Blackwood aproximar-se com passo firme, um sorriso caloroso e preocupado no rosto. Damian Blackwood era a outra metade de Leawood and Blackwood Innovations. Ele era o CEO, a mão firme que guiava as operações diárias da empresa, enquanto Dominique desempenhava o papel de visionário e criador de oportunidades. Onde Dominique era ângulos frios e cálculo clínico, Damian era ombros largos e calor genuíno. Tinha a reputação de ser ferozmente inteligente, mas também justo e acessível, respeitado por todos, desde o estafeta ao membro da administração. Ele e Vanessa sempre tinham mantido uma relação cordial nos eventos da empresa, partilhando conversas fáceis que eram um alívio bem-vindo ao falatório bajulador que habitualmente rodeava Dominique. Estava impecável, como sempre, num fato azul marinho à medida que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa parisiense de Vanessa. Mas foi o olhar nos seus olhos que a paralisou, um choque genuíno e confusão autêntica. Damian, disse ela, forçando um sorriso que lhe pareceu frágil. O que estás a fazer aqui? Podia perguntar-te o mesmo, disse ele, o olhar a passar do rosto dela para o cartão de embarque da classe econômica na sua mão, depois para a barriga inchada. A testa dele franziu-se. Os olhos de Damian, de um tom penetrante de avelã, pareciam ver através dela. Olhou para a marca chamativa da companhia aérea econômica por trás do balcão de check-in. Olhou novamente para o cartão de embarque amarrotado. Não disse nada durante um longo momento, mas o silêncio dele foi mais eloquente do que qualquer palavra de pena. Era um silêncio cheio de incredulidade, e de uma raiva silenciosa, que começava a emergir por ela. Vanessa, disse ele, a voz suave mas firme. Onde está a tua bagagem? Já a despachei, disse ela, confusa. Muito bem. Vem comigo. Ele pegou-lhe suavemente no cotovelo, o toque respeitoso mas decidido. Guiou-a para longe do check-in da econômica e em direção ao lado oposto do terminal, onde o check-in da primeira classe da Air France era um oásis sereno de calma. Damian, o que estás a fazer? Protestou ela, atrapalhada. O meu voo. Tu não vais nesse voo, disse ele simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Conduziu-a até um balcão elegante atendido por uma agente sorridente num uniforme chique. Bonjour, Monsieur Blackwood, saudou a agente calorosamente. A fazer o check-in para o voo das 21 horas para Charles de Gaulle. Sim, Marie, respondeu Damian. E preciso de adicionar uma passageira à minha reserva, a senhora Vanessa Leawood. Olhou para Vanessa. Não te preocupes com a tua bagagem. Vou pedir ao meu assistente para coordenar com a outra companhia aérea para que a transfiram. Vai estar à tua espera em Paris. Vanessa estava sem palavras. A mente a girar. Damian, tu não podes. Eu não posso aceitar. Ele virou-se para ela, com uma expressão séria. Vanessa, há um lugar ao meu lado em La Première. Está vazio. Estás grávida de 7 meses do filho do meu sócio. Não existe nenhuma realidade onde eu permita que voes durante 14 horas num lugar do meio de uma companhia econômica enquanto eu viajo numa suíte privada. Isso não vai acontecer. Por favor, não discutas. Não havia arrogância no seu tom. Apenas uma decência inabalável, tão profundamente diferente da crueldade fria de Dominique. As lágrimas picaram-lhe os olhos de novo, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Ela acenou com um pequeno e trêmulo sim. O check-in demorou menos de 2 minutos. Em menos de 10, estavam a ser pessoalmente escoltados por uma linha de segurança privada até ao lounge da Air France. Era um mundo à parte do caos do terminal principal. Luz suave, cadeiras de veludo acolchoadas, um murmúrio tranquilo de conversas.
Um empregado apareceu de imediato, oferecendo champanhe e canapés. Água com gás para mim, por favor, disse Vanessa calmamente. Damian pediu o mesmo. Quando o empregado se afastou, virou-se para ela. Estás bem? Ela olhou para ele, para a preocupação genuína gravada no rosto dele, e a represa de compostura que tinha mantido com tanto esforço quebrou-se finalmente. Uma única lágrima desceu pela sua face. Não, sussurrou, a confissão a pairar no ar. Não estou. Ele não a pressionou. Apenas lhe passou um guardanapo e deixou o silêncio assentar. Um silêncio confortável de compreensão. Falou sobre a conferência, sobre um novo projeto de construção no Brooklyn, sobre uma coisa engraçada que a sobrinha tinha dito na semana anterior. Falou sobre tudo, menos Dominique, o bilhete da classe econômica e as lágrimas dela. Estava a dar-lhe espaço para respirar, e ela nunca se sentirá tão grata. O embarque no avião foi outra experiência surreal. Foram escoltados primeiro, antes de qualquer outro passageiro. A cabine La Première não era apenas uma seção do avião. Era um santuário privado. Havia apenas 4 suítes, cada uma com um assento confortável que se transformava numa cama de tamanho completo, um roupeiro pessoal, um ecrã grande e cortinas para total privacidade. Era mais espaçoso e luxuoso do que alguns quartos de hotel onde ela já ficará. Uma assistente de bordo, todo charme parisiense e sorrisos calorosos, conduziu Vanessa até a sua suíte. Posso arranjar-lhe uma almofada para as costas, Madame Livod. Talvez um cobertor extra ou uns chinelos. Sim, tudo isso seria ótimo. Obrigada. À medida que o avião descolava, uma ascensão suave, quase imperceptível, Damian inclinou-se da suíte ao lado. Melhor que o 24B? Perguntou ele, com um tom de brincadeira gentil na voz. Ela soltou uma risada trêmula. Um pouco. As 14 horas de voo passaram como um sonho. As assistentes de bordo trataram-na como uma rainha. Trouxeram-lhe uma refeição especialmente preparada para acomodar os seus desejos de gravidez. Cocktail sem álcool e uma seleção de pastelaria francesa que sabia ao céu. Quando os tornozelos começaram a inchar, trouxeram-lhe um banco almofadado, sem que ela sequer precisasse de pedir. Ela e Damian conversaram durante horas. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava a ter uma conversa entre iguais, não a ser ensinada ou gerida. Ele perguntou sobre a paixão dela por história da arte, um tema que Dominique sempre desprezara como um passatempo bonitinho. Damian ouviu com atenção, fazendo perguntas ponderadas, os olhos a iluminarem-se quando ela falava dos impressionistas. Ela também aprendeu sobre ele, a infância em Boston, a bolsa para o MIT, o trabalho árduo e a integridade que o levaram ao topo. ChatGPT cede. Ele falou da sua parceria com Dominique num tom cauteloso e medido. Dominique é brilhante, disse ele, escolhendo bem as palavras. Um verdadeiro visionário, mas vê o mundo como um tabuleiro de xadrez, só peças e estratégia. Às vezes esquece-se de que as peças são pessoas. Foi o mais próximo que chegou de uma crítica, mas era uma verdade que ressoou profundamente na alma de Vanessa. A meio do voo, exausta mas incapaz de dormir, ela confessou os seus medos em relação à gravidez. O médico disse que sou de alto risco, tensão alta, algumas outras complicações. Disse-me para evitar o estresse. Mas é tudo o que sinto ultimamente. A expressão de Damian endureceu quase imperceptivelmente. Qualquer médico decente diria que um voo de 14 horas enfiada num lugar de classe econômica é, literalmente, a definição de estresse na tua condição. Pausou. Dominique sabe das preocupações do teu médico? Eu disse-lhe, respondeu ela em voz baixa. Ele disse que eu estava a ser histérica. Damian ficou a olhar pela janela para a vastidão escura do céu e das nuvens, um músculo a contrair-se no maxilar. Quando voltou a olhar para ela, o rosto estava calmo, mas os olhos ardiam com um fogo que ela nunca lhe tinha visto. Bem, tu não estás a ser histérica. Estás a preocupar-te, e com razão, com a tua saúde e com a saúde do teu bebê. A partir de agora, não vais preocupar-te com mais nada. Eu vou tratar disso. Mais tarde, com as luzes da cabine apagadas, a assistente de bordo transformou o assento dela numa cama plana, com um colchão, edredão e almofadas de verdade. Quando Vanessa se deitou, envolta num nível de conforto que nunca pensou possível num avião, puxou a cortina de privacidade,
mas não se sentiu sozinha. Pela primeira vez em muito, muito tempo, sentia-se vista. Sentia-se cuidada. E à medida que adormecia, flutuando sobre o Atlântico, um pensamento aterrador e libertador entrou-lhe na mente. O homem mais gentil e atencioso que ela encontrara em anos, não era o marido. Era o CEO dele. E ambos estavam a caminho de Paris, uma cidade de novos começos. Paris recebeu-os não com a névoa romântica e cinzenta que Vanessa tinha imaginado, mas com uma manhã clara e luminosa, que parecia prometer clareza. A transição fluida pelo aeroporto Charles de Gaulle era mais uma prova do mundo que Damián habitava. Um acompanhante privado esperava por eles na ponte de embarque, guiou-os por um canal reservado a passaportes diplomáticos e levou-os até um lounge tranquilo onde as bagagens, incluindo a mala milagrosamente transferida de Vanessa, já os aguardavam. Um Mercedes S-Class preto roncava suavemente junto ao passeio. "Onde vamos?" perguntou Vanessa, enquanto o motorista lhe abria a porta. O interior cheirava a couro caro e eficiência tranquila. "Primeiro ao teu hotel, para te instalares", disse Damián, entrando ao lado dela. "Depois, tenho uma consulta marcada com um médico. Um amigo de um amigo. É um dos melhores obstetras de Paris. Quero que faças um check-up, só por precaução, depois do estresse dos últimos dias." Vanessa ficou surpreendida. "Um médico? Damián, isso é demais. Já fizeste mais do que suficiente." "Disparate", disse ele com firmeza, num tom que não deixava espaço para discussão. "Não é incômodo nenhum. O teu hotel é o hotel de Crillon, certo? O Dominique mencionou que o reservou." Ela acenou, um pouco envergonhada. O Crillon era um dos hotéis-palácio mais lendários de Paris. Dominique provavelmente tinha reservado o quarto mais pequeno, mas o nome ainda assim tinha peso. "Sim, é esse." A viagem até a cidade foi silenciosa. Vanessa observava os belíssimos edifícios haussmannianos a passarem pela janela, sentindo uma estranha sensação de distanciamento. Estava na sua cidade favorita, numa viagem pensada para o romance. E, no entanto, cada momento da experiência estava a ser proporcionado por um homem que não era seu marido. Pararam diante da magnífica fachada neoclássica do hotel, na Place de la Concorde. Porteiros uniformizados correram para abrir-lhes as portas. Mas Damián não saiu. Estava ao telefone, a testa franzida em concentração. "Isso é estranho", murmurou mais para si do que para ela. Olhou para o chefe dos porteiros. "Pode confirmar uma reserva em nome de Livwood, por favor?" O porteiro falou discretamente para o microfone preso à lapela. Um momento depois, voltou à janela de Damián com uma expressão apologética. "Lamento muito, Monsieur, mas não temos nenhuma reserva em nome de Livwood ou Rosewood." O sangue de Vanessa gelou. "O quê? Isso é impossível. O Dominique disse que tinha reservado. Pode verificar de novo?" Damián insistiu, a voz calma mas firme. "Talvez tenha sido feita há uma semana. Ou sob uma reserva corporativa. Para Livwood and Blackwood." O porteiro manteve-se cortês mas determinado. "Verifiquei todas as variações, Monsieur. Não há qualquer reserva. Lamento muito." Uma onda de humilhação escaldante e nauseante invadiu Vanessa. Uma coisa era ser enviada na classe econômica. Outra era ser enviada para Paris com a promessa de um hotel de 5 estrelas, apenas para descobrir que era uma mentira. Ele não só não lhe reservara um voo melhor, não reservara hotel nenhum. Teria ele esperado que ela, grávida e sozinha, aterrasse e simplesmente desenrascasse? A crueldade disso era inacreditável. Ela recuou no assento de couro, desejando desaparecer. Não conseguia olhar para Damián. Não suportava ver piedade nos olhos dele. Mas quando finalmente arriscou um olhar, não viu pena. Viu uma fúria silenciosa e controlada. O maxilar dele estava rígido como granito. Apenas acenou com a cabeça ao porteiro, pegou no telefone e fez uma chamada. "Antoine, fala Damián Blackwood", disse ele, o francês fluente e autoritário. "Tenho um pedido urgente de última hora. Preciso da tua melhor suíte." "Sim, imediatamente. Para uma convidada muito importante." Ouviu por um momento. "Excelente. Estaremos aí dentro de 10 minutos." Desligou e virou-se para ela,
o rosto suavizando ao ver o seu sofrimento. Mudança de planos. O Dominique deve ter se enganado. Vamos para o Four Seasons, o George V. Damian, não, sussurrou ela, a voz a falhar. Isto é demais. Não pode simplesmente pôr-me numa suíte no George V. Eu posso encontrar outro hotel. Um normal. Vanessa, disse ele, estendendo a mão, não para tocar, mas para pairar entre os dois, um gesto de segurança. Isto já não é sobre o que tu aceitas. É sobre o que é certo. Vais ficar no George V, vais ver o melhor médico de Paris. E vais deixar-me tratar das coisas. Por favor. Ela estava demasiado fragilizada para discutir. Apenas acenou, uma lágrima a escapar-se e a traçar um caminho silencioso pela face. O Four Seasons Hotel, George V era, se possível, ainda mais opulento que o Crillon. O lobby era uma explosão de arranjos florais magníficos do famoso Jeff Leaton. Em minutos, Vanessa era pessoalmente escoltada pelo gerente do hotel até uma das suítes principais com vista para a Torre Eiffel. Era maior do que os 2 primeiros apartamentos dela em Nova York juntos, com uma sala de estar separada, uma casa de banho em mármore do tamanho de um spa e um terraço privado. Uma garrafa de champanhe sem álcool já estava a refrescar ao lado de uma bandeja de macarons e fruta fresca. Eu não sei o que dizer, balbuciou, parada no meio da sala, sentindo-se uma impostora. Diz que vais descansar, disse Damian da porta. Recusará-se a entrar na suíte, como se quisesse manter uma distância respeitosa. O médico, Dr. Fournier, pode ver-te às 4 da tarde. A clínica fica a uns quarteirões daqui. Passo cá às 15h30 para te levar. Ele deixou-a sozinha naquela suíte palaciana. Vanessa saiu para o terraço e ficou a olhar para a Torre Eiffel, um símbolo de romance que agora lhe parecia uma piada cruel. A escala do engano de Dominique começava a assentar. Aquilo não era só negligência. Era um ato deliberado e calculado de abandono. Tinha enviado a sua mulher grávida, com uma gravidez de risco, através do oceano, sem voo adequado, sem hotel reservado, sem apoio. A questão já não era se ele se importava. A questão era por que razão estava a ser tão cruel. Às 4 da tarde, ela encontrava-se na sala de espera elegante e serena da clínica privada do Dr. Fournier. O médico era um homem de rosto bondoso, nos seus 50 e muitos anos, com uma forma de estar tranquilizadora. Ouviu pacientemente enquanto Vanessa, com Damian a traduzir os termos mais técnicos, explicava o diagnóstico feito em Nova York. Depois, fez um exame completo, incluindo uma ecografia detalhada. Ficou em silêncio durante algum tempo, a testa franzida, enquanto observava o ecrã. Finalmente, virou-se para eles, com uma expressão séria. Madame Livod, o seu médico em Nova York tinha razão em estar preocupado, disse ele em inglês claro, ainda que com um forte sotaque. A inserção marginal do cordão é uma coisa, mas a sua tensão está significativamente elevada. Eu diria mesmo pré-hipertensa. Combinado com o estresse de um voo longo, está em risco elevado de desenvolver pré-eclâmpsia, o que pode ser muito perigoso tanto para si como para o bebê. Continuou. Os exames também mostram sinais de irritabilidade uterina. Contrações frequentes mas não produtivas. É o seu corpo a dizer-lhe que está sob pressão. Olhou para ela de forma incisiva. Em circunstância alguma deve voltar a embarcar num voo de 14 horas em classe econômica. Seria extremamente imprudente. Sinceramente, eu desaconselharia qualquer voo por pelo menos uma semana, até conseguirmos estabilizar a sua tensão. As palavras do médico confirmaram tudo o que ela temia. Dominique não tinha sido apenas negligente. Ele tinha colocado ativamente a vida dela em perigo. De volta ao carro, o peso do veredito do médico pairava entre eles. Então está decidido, disse Damian, quebrando o silêncio. Não vais voar de volta tão cedo. De manhã, Damian ia para a conferência. Vanessa descansava, lia ou dava pequenos passeios tranquilos no jardim do Tuileries. À tarde, ele voltava e exploravam a cidade juntos. Ele não a levou ao Louvre apinhado de turistas ou ao topo da Torre Eiffel. Levou ao Musée Marmota Monet, um museu pequeno e silencioso, com a maior coleção de obras de Monet do mundo. Sabendo do amor dela pelos impressionistas, levou a pequenos bistros familiares em Le Marais,
fazendo os pedidos por ela em francês perfeito e garantindo que as restrições alimentares fossem respeitadas. Mostrou-lhe um lado de Paris íntimo, autêntico e de uma beleza avassaladora. Durante as longas conversas, Vanessa encontrou-se a abrir o coração de uma forma que nunca o fizera com Dominique. Contou-lhe os seus sonhos de abrir uma pequena galeria de arte, um sonho que Dominique sempre ridicularizara. Damião ouviu com atenção, envolvido, e até ofereceu conselhos práticos. Fez com que ela se sentisse inteligente, interessante e valiosa. A intimidade emocional que crescia entre eles era inegável. Ainda assim, Damião manteve-se sempre um verdadeiro cavalheiro. Protetor, mas nunca possessivo. Atento, mas nunca controlador. Acompanhava até a porta da suíte todas as noites. Desejava-lhe uma boa noite educadamente e partia. A linha entre eles nunca foi cruzada, mas a ligação que os unia era mais profunda do que qualquer toque físico. A reviravolta surgiu ao 5º dia em Paris. Damião estava num evento da conferência que duraria o dia inteiro, e Vanessa estava na suíte, a navegar no tablet fornecido pelo hotel. Estava ligada ao e-mail, a apagar mensagens de spam, quando um novo e-mail apareceu. O remetente era Jay Livod. O coração dela deu um salto, pensando que fosse de Dominique, mas o assunto era estranho. FWD, Final Notice, Blackwood Portfólio. Curiosa. Abriu. Não era de Dominique. O remetente era Jonathan Livod, o tio afastado de Dominique, aquele que ele sempre chamava de vergonha da família. E o e-mail era um longo encadeado de mensagens encaminhadas, uma troca feia e antiga entre Jonathan e Dominique. Os olhos de Vanessa percorriam o texto, a respiração presa na garganta. As palavras começaram por se embaralhar, depois tornaram-se nítidas. Horrivelmente nítidas. Dominique, começava o e-mail mais recente do tio. És um tolo e um covarde. Hipotecaste toda a empresa, tudo o que o teu pai e eu construímos, contra uma única carteira de derivados de alto risco. Avisei-te. Damião avisou-te. Mas estavas demasiado arrogante para ouvir. Vanessa rolou o ecrã para cima, a mão a tremer. Havia mensagens mais antigas, cada vez mais alarmadas. O margin call está a chegar, Dominique. Estás à beira da insolvência total. Não arruinaste apenas a ti próprio, destruíste o fundo de pensões dos funcionários. Arruinaste centenas de vidas. O Damião está a tentar organizar um resgate, a tentar salvar alguma coisa para os funcionários. Mas tu estás a sabotar tudo a cada passo. E então, ela viu o último e-mail. O mais condenatório. De Jonathan, datado da semana antes de ela partir para Paris. Eu sei o que estás a planear. Falei com o teu velho amigo da universidade. Ele contou-me sobre a apólice de seguro. Aquela que fizeste sobre a Vanessa há 6 meses. Uma apólice de 25 milhões de dólares como pessoa-chave. Mas com uma cláusula. Uma cláusula doentia e retorcida que paga em caso de morte acidental durante uma viagem, ou de complicações fatais no parto. Estás a tentar resolver os teus problemas financeiros com a vida dela. E a do vosso filho. Não é só um fracasso, Dominique. És um monstro. Vou encaminhar esta troca inteira para o Damião. Ele precisa de saber com que tipo de cobra está a lidar. O tablet escorregou-lhe dos dedos dormentes e caiu no chão com um estrondo. O quarto girou. O ar, impregnado com o perfume caro das rosas, tornou-se irrespirável. O bilhete da classe econômica. O hotel inexistente. O desprezo pela gravidez de risco. A insistência para que voasse sozinha. Não era descuido. Não era negligência. Não era uma mensagem de desagrado. Era uma tentativa de assassinato. Uma tentativa lenta, deliberada e à distância de tirar-lhe a vida. E a do seu bebê, disfarçada de férias. Ele não estava a tentar causar um aborto espontâneo. Ele estava a tentar provocar um evento médico fatal. A 35 mil pés de altitude, longe de qualquer ajuda médica. Um acidente trágico que o deixaria como viúvo em luto. E com pagamento de 25 milhões de dólares para cobrir a ruína financeira catastrófica que ele próprio causará. Um soluço bruto e gutural escapou-se da garganta dela. Cambaleou até a casa de banho e vomitou violentamente. Afundando-se no chão frio de mármore, envolveu a barriga com os braços, o corpo a tremer incontrolavelmente. O bebê deu um pontapé,
um pequeno e frenético movimento contra a mão dela, como se também conseguisse sentir o puro mal do pai. Ainda estava no chão quando Damian voltou naquela noite, usando seu próprio cartão-chave para entrar, depois de os toques à porta terem ficado sem resposta. Encontrou-a ali, pálida e a tremer, o tablet virado para baixo no tapete a poucos metros. Correu até ela, o rosto um retrato de alarme. Vanessa, o que se passa? O que tens? É o bebê. Ela não conseguia falar. Apenas levantou a mão a tremer e apontou para o tablet. Damian apanhou-o, viu a cadeia de e-mails aberta. Ficou pálido à medida que lia, a expressão passando de confusão, para horror crescente, até um olhar de raiva fria e absoluta que a assustou. Olhou do ecrã para ela, encolhida no chão, e a fúria deu lugar a um pesar profundo, e a uma culpa devastadora. Eu sabia, disse ele, num sussurro rouco. Não isto, não sobre a apólice. Meu Deus! Mas eu sabia quão más estavam as finanças. Sabia que ele estava desesperado. Devia ter percebido que ele era capaz disto. Ajoelhou-se à frente dela, o fato caro esquecido no chão de mármore. Vanessa, eu sinto tanto, tanto. Naquele momento, olhando nos olhos horrorizados e cheios de culpa de Damian, ela soube que não estava sozinha naquele pesadelo. As linhas de batalha estavam traçadas. Já não era um casamento a ruir. Era uma luta pela sobrevivência. E o homem bondoso e decente ajoelhado diante dela era o único aliado que tinha. A descoberta do plano monstruoso de Dominique mudou o ar em Paris. Os dias que restavam deixaram de ser de exploração tranquila e passaram a ser de planeamento estratégico. A luxuosa suíte do Four Seasons transformou-se num centro de comando, uma fortaleza contra o mal que se escondia do outro lado do Atlântico. A bela vista da Torre Eiffel já não era um cenário romântico, mas uma testemunha silenciosa de uma guerra iminente. Vanessa movia-se nas primeiras horas como um fantasma, envolta numa dormência zumbi. Damian tratava de tudo. Ligou ao Dr. Fournier, explicando que tinha havido um choque significativo e pediu uma visita ao hotel. O médico bondoso chegou em menos de uma hora. A sua calma profissional um bálsamo para os nervos em frangalhos de Vanessa. Mediu-lhe a tensão, monitorizou o bebê e administrou um sedativo leve e seguro para a gravidez. Falou com ela não como paciente, mas como uma mulher que sobrevivera a algo impensável. O seu corpo é forte, madame, disse-lhe, segurando-lhe a mão. E o seu bebê é um lutador. Vão ficar bem, os dois. Falou com os seus advogados em Nova York, com uma firma de segurança privada, e com os membros do conselho de Livoden de Blackwood em quem sabia que podia confiar. Vanessa, entre despertares induzidos pelo sedativo, ouvia fragmentos das conversas. Congelamento total de ativos. Violação do dever fiduciário. Apresentar provas ao conselho segunda-feira de manhã. Equipa de segurança completa para a senhora Livoden no regresso. 24 horas por dia. Sem poupar despesas. Contato com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York. Divisão de Fraude de Seguros. Ele estava a construir um caso, tijolo por tijolo. Não estava apenas a protegê-la. Estava a desmantelar, meticulosamente, o mundo inteiro de Dominique. Ao testemunhar aquela eficiência letal e silenciosa, Vanessa compreendeu por que razão ele era o CEO. Via todos os ângulos. Antecipava todos os movimentos. Jogava xadrez, como Dominique. Mas o objetivo de Damian não era o ganho pessoal. Era a justiça. Na manhã seguinte, o nevoeiro do choque começou a dissipar-se, substituído por uma raiva fria e dura. O medo ainda estava lá, um peso gelado no fundo do estômago. Mas agora era combustível. A mulher que chorara por causa de um bilhete de classe econômica já não existia. No seu lugar estava uma sobrevivente, uma mãe pronta a proteger o seu filho. Encontrou Damian no terraço, um tablet na mão, a expressão grave enquanto observava a cidade acordar. Ele ligou, disse Damian, sem se virar. O Dominique deixou-me uma mensagem de voz. Voltou de Singapura. Está furioso. Aparentemente, o negócio caiu por terra. Ele quer saber por que razão eu não estou a atender as chamadas dele, disse Damian. E disse, e passo a citar, a minha mulher provavelmente está a deixar-te louco. Sente-te à vontade para pôr no próximo voo de regresso.
Classe econômica serve. Uma onda de náusea atingiu Vanessa, mas ela engoliu-a. Quando é que voltamos? Damian virou-se para ela. O meu jato está em espera. Podemos partir quando te sentires pronta. Os advogados estão preparados. A equipa de segurança está posicionada. Temos tudo o que precisamos. Quero voltar agora, disse ela, com a voz firme. E quero ser eu a enfrentá-lo. Damian estudou-a, os olhos cor de avelã a procurarem os dela. Vanessa, não tens de fazer isso. Os advogados podem tratar de tudo. Nunca mais precisas de o ver. Eu sei. Caminhou até a varanda, pousando uma mão protetora na barriga. Mas se eu não fizer isto, ele terá tirado mais uma coisa de mim. A minha força. Saí daquela pentose a sentir-me fraca e sem valor. Não vou entrar lá de novo assim. Ele precisa de me ver. Precisa de ver que falhou. Eu preciso de ser aquela que vai assistir ao desmoronar do mundo dele. Um sorriso lento de admiração surgiu nos lábios de Damian. Muito bem, disse ele. Então é isso que vamos fazer. O voo de regresso a Nova York foi o oposto da viagem de ida. Voaram num Gulfstream G650 privado que Damian tinha fretado. Era uma máquina de propósito silencioso, rasgando os céus rumo ao confronto inevitável. Mal falaram, mas o silêncio era de solidariedade. Passaram o tempo a rever o plano com a principal advogada de Damian, uma mulher incisiva e pragmática chamada Clara, via ligação segura. O plano era audacioso e brilhante. Não confrontariam Dominique em casa. Esse era o território dele, a sua jaula. Fariam-no no único lugar onde ele se sentia rei, o seu escritório. A sala de reuniões de Livoden de Blackwood, no 50º andar do arranha-céus reluzente em Midtown. E não o fariam sozinhos. Damian convocara uma reunião de emergência do conselho para a manhã seguinte. Aterram num aeródromo privado em Teterboro, Nova Jersey, onde 2 SUVs pretos os aguardavam na pista. Os homens que saíram não eram motoristas. Eram seguranças. Silenciosos, profissionais e com corpos de montanha. Vanessa sentiu um arrepio de medo pela necessidade de tudo aquilo, mas rapidamente foi substituído por uma sensação de segurança que não sentia há anos. Não a levaram para Pentose que partilhava com Dominique. Damian organizara para que ficasse numa residência privada e confidencial da sua família, no Upper West Side. Uma bela brownstone com jardim privado, já equipada com uma governanta e um chefe. Aqui vais estar segura, disse Damian, enquanto a equipa de segurança revistava a casa. Ninguém conhece esta morada. Nessa noite, Vanessa não conseguiu dormir. Sentou-se à janela do novo quarto temporário, a olhar para a rua silenciosa. Pensou na mulher que era apenas uma semana. Uma mulher que media o seu valor pelo humor do marido e pelas etiquetas dos presentes que ele oferecia. Era uma passageira na própria vida. Agora, estava ao volante. Na manhã seguinte, Vanessa vestiu-se com um cuidado meticuloso. Não escolheu um vestido de maternidade suave e indulgente, mas sim um fato preto, justo e afiado, que abraçava perfeitamente o seu corpo de grávida. Era uma armadura. O cabelo puxado num coque severo e elegante. A maquilhagem era mínima, mas impecável. Quando encontrou Damian no átrio, ele já estava vestido com um fato cinzento escuro, a expressão determinada. Pronta? Perguntou ele. Pronta, respondeu ela, com a voz firme. A viagem até o edifício de Livoden de Blackwood foi tensa. Entraram por uma garagem subterrânea privada, evitando o átrio principal. Foram recebidos pelo chefe de segurança do edifício, leal a Damian, e conduzidos até um elevador privado. Quando as portas se abriram no 50º andar, a atmosfera era densa de tensão. Os assistentes executivos falavam em sussurros, lançando olhares nervosos. A sala de reuniões era magnífica, com uma parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. A longa mesa de mogno polido já estava ocupada pelos outros 7 membros do conselho. Homens e mulheres poderosos e sisudos que levantaram os olhos surpresos ao ver Vanessa entrar ao lado de Damian. Estavam claramente à espera dele, mas não dela. Damian sentou-se na cabeceira da mesa. Uma cadeira tinha sido colocada para Vanessa à sua direita. Ela sentou-se, as costas rígidas, as mãos pousadas sobre a mesa.
Ignorou os olhares curiosos. Precisamente às 9 horas, as portas da sala abriram-se e Dominique entrou a passos largos. Estava a sorrir, exalando a sua típica confiança arrogante. Estava claramente preparado para gerir uma crise criada por ele próprio, com charme e intimidação, como sempre fazia. O sorriso congelou quando viu Vanessa. Foi um momento cinematográfico perfeito de choque. Os olhos arregalaram-se, o rosto empalideceu, e por um instante ele pareceu um animal encurralado. Recuperou-se rapidamente, e o choque transformou-se em fúria. Vanessa, disse ele, a voz num rosnado baixo. O que diabo estás a fazer aqui? Isto é uma reunião privada. Lançou um olhar venenoso a Damian. O que é isto, Blackwood? Uma espécie de jogada patética? ChatGPT Said. Damian não respondeu. Limitou-se a olhar para Vanessa e fez um aceno subtil, quase imperceptível. Era o palco dela. Vanessa inspirou fundo, para se equilibrar. Olhou diretamente para o marido, o homem que tentará matá-la, e não sentiu nada além de uma frieza vazia e piedade silenciosa. Olá, Dominique, disse ela, a voz clara, a ecoar pela sala silenciosa. Espero que tenhas tido uma viagem produtiva a Singapura. Eu, por outro lado, tive um tempo bastante esclarecedor em Paris. Os olhos de Dominique percorriam a mesa, pousando nos rostos fechados dos membros do conselho. Estava a perder o controlo, e sabia-o. Os olhos de Dominique percorriam a mesa, pousando nos rostos fechados dos membros do conselho. Estava a perder o controlo, e sabia-o. Isto não é o momento nem o lugar para isto. Podemos falar das tuas férias parisienses em casa. Não há nada para discutir, disse Vanessa, a voz agora mais baixa, mais íntima, mais gelada. Porque eu sei de tudo. Não sei do que estás a falar, resmungou ele. Mas uma gota de suor escorria-lhe pela têmpora. Não sabes. Vanessa inclinou-se ligeiramente para a frente. Deixa-me refrescar-te a memória. Vamos falar sobre a insolvência da empresa. Sobre a carteira de investimentos alavancada que desabou. Vamos falar sobre os fundos de pensões dos funcionários que apostaste como se fosse roleta. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si, lançando olhares alarmados uns aos outros, e depois a Dominique. Isto é difamação. Dominique rugiu, batendo com a mão na mesa. Mentiras inventadas por ele. Apontou o dedo a Damian. A voz de Vanessa manteve-se geladamente calma. Fez um gesto para o grande monitor na parede. Damian, se não te importas. Damian tocou no tablet. O ecrã ganhou vida, exibindo a cadeia de e-mails entre Dominique e o tio Jonathan. A linha de assunto estava visível a todos. Final notice, Blackwood Portfólio. Vanessa narrou como se estivesse a apresentar um relatório trimestral aborrecido. E aqui temos o tio Jonathan a detalhar a tua ruína financeira. Parece estar bastante preocupado. Fez uma pausa enquanto Damian fazia scroll. E, aqui está a minha parte preferida. A parte onde ele menciona a apólice de seguro. Deixou as palavras pairarem no ar. Poder-se-ia ouvir uma agulha cair. Dominique parecia ter levado um murro no estômago. Uma apólice de 25 milhões de dólares sobre mim, continuou Vanessa, o olhar fixo no dele. Com uma cláusula muito especial. Pagamento em caso de morte acidental durante viagem ou complicações fatais no parto. Que coincidência, não é? Envias a tua mulher grávida de alto risco num voo de 14 horas, num lugar do meio. Nem te dás ao trabalho de reservar um hotel. Estavas à espera de um acidente trágico, Dominique? Uma emergência médica fatal a 35 mil pés de altitude? Era esse o teu plano B para cobrir os teus fracassos catastróficos? Dominique abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava completamente exposto. O seu narcisismo monstruoso exposto diante de todos. Damian finalmente falou, a voz a ressoar com autoridade gelada. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York já abriu uma investigação sobre a apólice de seguro, Dominique. E os nossos advogados já entregaram uma petição para tua remoção imediata como presidente, por negligência grave, fraude e colocação de vidas em risco. O Conselho já viu as provas. Estão aqui para votar. Mas acho que todos sabemos qual será o resultado dessa votação. 1 a 1,
Os membros do conselho viraram as costas a Dominique, os rostos carregados de desprezo. Os aliados dele, os bajuladores, todos desaparecidos. Vanessa levantou-se. A sua parte no processo estava feita. Tinha enfrentado o monstro. E vencido. Olhou para Dominique uma última vez. Um homem destruído pela própria ganância e crueldade. Ele parecia pequeno. Patético. Ah, e Dominique, disse ela, a voz clara e firme. Também já falei com a minha advogada. Ela vai entregar-te os papéis do divórcio esta tarde. Vou pedir a custódia total, claro. E nunca, jamais, vais estar sozinho com meu filho. Sem mais um olhar, virou-se e saiu da sala de reuniões, de cabeça erguida. Damián seguiu-a momentos depois, deixando o conselho para formalizar a queda de um homem que, na verdade, já se tinha destruído a si mesmo. Quando as portas do elevador se fecharam, selando para sempre aquele capítulo da vida dela, Vanessa pousou uma mão na barriga. Sentiu o bebê dar um pontapé, firme, rítmico. Era um pontapé de vida, de promessa, de um futuro que ela havia reclamado para ambos. A guerra tinha acabado. A reconstrução estava prestes a começar. No fim, o império de Dominique Livod não colapsou apenas. Foi apagado. Confrontado com provas esmagadoras de fraude de seguros e desfalque, foi completamente arruinado, trocando a sala do conselho por uma cela de prisão. Vanessa, no entanto, floresceu. Livre da sua jaula dourada, deu à luz uma linda e saudável menina chamada Hope. Anos depois, realizou seu sonho ao abrir a Rosewood Gallery, um espaço celebrado em Sorro dedicado a artistas femininas emergentes. Damián Blackwood manteve-se uma presença constante e solidária na vida dela. A relação entre ambos evoluindo lentamente e de forma orgânica, até se tornar uma parceria profunda baseada em respeito e integridade. Vanessa aprendeu da forma mais difícil que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede em milhões, mas sim no seu caráter. Ela embarcou num voo para Paris como uma vítima, e regressou como autora da sua própria história. A sua jornada é um poderoso testemunho de resiliência e da coragem necessária para recuperar a própria vida. Se esta história de sobrevivência e salvação inesperada ressoou contigo, mostra o teu apoio. Clique em gosto para nos dizeres que gostaste e partilha este vídeo com alguém que adore uma história onde a força vence a traição. Para mais histórias cativantes como a de Vanessa, subscreve o nosso canal e ativa o sino de notificações para nunca perderes uma atualização. O teu apoio é o que nos permite continuar a contar estas histórias. Queremos saber a tua opinião. O que achaste do plano monstruoso de Dominique? Conta-nos nos comentários. Obrigado por ouvires. Ele era um homem que tinha tudo, um patrimônio líquido de 9 dígitos, uma penthouse com vista para o Central Park e uma bela mulher, muito mais jovem, pendurada no seu braço. Naquela noite, Richard Vanderbilt celebrava mais uma aquisição bem-sucedida. Escolhera o La Faniche, um restaurante tão exclusivo que mais parecia jantar num cofre de dinheiro antigo. Mas, ao percorrer a sala com os olhos, um fantasma do passado surgiu. A sua ex-mulher, Catherine, a mulher que ele tinha descartado por um modelo mais novo, estava sentada na melhor mesa, e o homem com quem ela ria, ninguém menos que Alexander Sterling, o titã da tecnologia, o único homem na cidade cujo poder podia eclipsar o seu. Nesse instante, o mundo de Richard inclinou-se no seu eixo. O caçador acabará de se tornar a presa. O Maybach com motorista parou com um ronronar silencioso diante da entrada discretamente assinalada do La Fenice. O porteiro, uma figura estoica chamada Albert, que guardava aquele portal para a elite há 2 décadas, moveu-se com graça treinada para abrir a porta. Richard Vanderbilt, um nome sinônimo de desenvolvimento imobiliário implacável e do velho dinheiro nova-iorquino, foi o primeiro a sair. Era um homem esculpido pela ambição. O seu fato, uma criação sob medida de um alfaiate da Savile Row cujo nome só era sussurrado entre os verdadeiramente ricos. Aos 52 anos, possuía uma confiança leonina, o cabelo escuro riscado de prata e os olhos azuis penetrantes projetando uma aura de controlo absoluto. Virou-se e estendeu a mão à sua acompanhante. Amber Dubois, uma mulher cuja beleza era tão impressionante quanto meticulosamente mantida, pegou nela. Tinha 26 anos, era ex-assistente de galeria de arte, que agora curava apenas uma coleção,
para o prazer visual de Richard. O seu vestido, uma bainha cintilante de seda carmesim, agarrava-se a uma figura moldada por treinadores pessoais e uma dieta de sumo verde e champanhe. O seu riso, leve e cintilante, era outro dos seus bens cuidadosamente cultivados. Oh, Rick, é divino, suspirou, os olhos arregalados ao absorver o interior opulento do restaurante. O La Fenice era menos um espaço público de refeições e mais um clube privado para os deuses das finanças e da indústria. As paredes eram forradas com mogno escuro e lustroso, adornadas com pinturas a óleo originais de mestres holandeses. Cada mesa era uma ilha de intimidade, banhada pela luz suave e lisonjeira de um lustre de cristal que pingava diamantes de luz do tecto em caixotões. O ar vibrava com o murmúrio discreto do poder, o tilintar de talheres pesados sobre porcelana fina, e o aroma subtil de perfume caro, e vinho ainda mais caro. Só o melhor para ti, minha querida, disse Richard, com a mão possessiva na parte inferior das costas dela. Navegava pela sala com a segurança de um homem que a possuía, o que, em sentido metafórico, era verdade. Tinha intermediado o negócio que salvara aquele mesmo edifício da demolição uma década atrás, um facto que nunca se cansava de contar. Acenava secamente a um magnata bancário aqui, oferecia um sorriso forçado a um magnata da navegação ali. Eram os seus pares, os seus rivais, os membros da gaiola dourada que ele tão habilmente construíra à sua volta. O maitre, um homem italiano elegante chamado Lorenzo, com os olhos aguçados como os de um falcão, aproximou-se deles com uma vênia deferente. Senhor Vanderbilt, um prazer como sempre. A sua mesa habitual está pronta. Obrigado, Lorenzo. E uma garrafa do 96 Patus para começar. Richard não precisava de ver a carta de vinhos. Conhecia o seu conteúdo melhor do que as datas de aniversário dos seus próprios filhos. Foram conduzidos a um recanto reservado, num banco de veludo espesso da cor do céu à meia-noite. A mão de Amber apertou-se no braço dele. Todos estão a olhar para nós, sussurrou, com emoção na voz. Que olhem, respondeu Richard, com um sorriso de escárnio a dançar-lhe nos lábios. Apreciava a inveja. Era uma moeda tão valiosa quanto as ações do seu portfólio. Ele era Richard Vanderbilt, e aquele era o seu reino. Amber, com a sua juventude e beleza impecável, era apenas a mais recente joia na sua coroa, um testemunho da sua vitalidade e poder duradouros. Pensou, com uma pontada fugaz e indiferente, em Catherine, a sua ex-mulher, mãe dos seus 2 filhos já adultos, Elizabeth e William. Catherine, que estivera ao seu lado antes dos bilhões, antes de a Torre Vanderbilt riscar o horizonte de Manhattan. Ela fora sua parceira no verdadeiro sentido da palavra. A sua inteligência discreta e fé inabalável nele foram andaimes cruciais nas suas primeiras e precárias escaladas na escada do sucesso. Mas à medida que o império dele crescia, também cresciam os seus apetites. Catherine, com os seus sapatos sensatos, o amor pela jardinagem, e a natureza gentil e modesta, começara a parecer inadequada. Era uma poltrona confortável numa vida que agora exigia um trono. O divórcio fora um processo brutal e prolongado, uma obra-prima de guerra legal. Tinha sido generoso, claro, da forma como um rei pode atirar uma moeda a um mendigo. Tinha-lhe dado a vasta propriedade no Connecticut, uma bela prisão onde já não desejava habitar, e um acordo financeiro que garantiria que ela nunca mais teria de se preocupar com dinheiro. Mas tinha-lhe tirado a dignidade. O seu caso com uma sucessão de mulheres mais jovens, culminando na sua relação altamente pública com Amber, tinha sido um ato deliberado de crueldade, uma mensagem para o mundo, e para a própria Catherine, de que ela já não era relevante. Esperava que ela desmoronasse, que recuasse para uma vida tranquila de obscuridade suburbana, uma nota trágica no rodapé da sua biografia gloriosa. E, durante algum tempo, pareceu que sim. O primeiro ano após o divórcio foi marcado pelo silêncio. Os seus filhos relataram que ela estava bem. Uma palavra tão insossa que confirmava as suas suposições. Provavelmente andava a cuidar das suas rosas, o espírito tão podado e contido quanto as suas amadas hortênsias. O sommelier chegou com o Petrus, apresentando a garrafa como se fosse uma relíquia sagrada, o ritual da prova, o rodar do líquido grená profundo no copo de cristal. O aroma embriagante de trufa negra e ameixa madura trouxe Richard de volta ao presente. Deu um gole. A textura aveludada do vinho a revestir-lhe a língua.
Estava perfeito. Tudo na sua vida era perfeito. A nós, disse ele, erguendo o copo para Amber. A nós, repetiu ela, os olhos a refletirem a luz das velas. Era uma companheira perfeita, bonita e descomplicada. Não o desafiava. Não conhecia o homem que ele tinha sido, apenas o monumento em que se tornará. Não via as rachaduras no mármore. Reclinou-se no veludo espesso, o vinho a aquecer-lhe as veias. Sentia-se invencível, um imperador moderno no coliseu que escolhera. Estava prestes a entreter Amber com a história da sua mais recente conquista empresarial, uma aquisição hostil que deixará um rival em lágrimas, quando seu olhar se desviou pela sala. Foi um olhar casual, proprietário, o relance de um rei a inspecionar os súbditos, e então viu-a. Foi como uma falha na matriz, uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente composta. Na mesa mais cobiçada do restaurante, aquela ninhada numa discreta alcova com vista panorâmica sobre as luzes da cidade, estava sentada Catherine. Mas não era Catherine que ele se lembrava. A mulher que via não era a figura submissa e de coração partido que tinha pintado na sua mente. Esta Catherine era radiante. Não era o riso polido e contido a que estava habituado. Era uma gargalhada genuína e irrestrita, um som que enchia o espaço à sua volta com calor e vitalidade. A cabeça inclinada para trás, os olhos a brilharem com divertimento. Parecia vibrante, confiante e absolutamente, devastadoramente bela. Uma beleza que ele ou tinha esquecido, ou talvez nunca tivesse realmente visto. O choque foi um golpe físico que lhe tirou o fôlego. O Petrus na sua mão subitamente parecia chumbo. O seu mundo meticulosamente construído, pela primeira vez em muito tempo, parecia instável. Era como se uma personagem de um capítulo esquecido da sua vida tivesse entrado no palco errado, com o fato errado, a dizer as falas erradas. Rick, o que foi? A voz de Amber, normalmente um bálsamo reconfortante, era agora um zumbido irritante no seu ouvido. Pareces que viste um fantasma. De certa forma, vi, murmurou ele, os olhos ainda fixos na mesa da ex-mulher. Mas não era apenas a transformação de Catherine que o mantinha cativo. Era o homem que estava com ela. Era um homem que Richard conhecia não só pela reputação, mas também de vista. Alexander Sterling, o CEO da Aura, a revolucionária empresa tecnológica que estava a mudar a face da inteligência artificial. Sterling era o novo dinheiro, o prodígio do Vale do Silício que invadira Nova York e que agora era uma peça-chave no mundo de Richard. Era mais novo que Richard, nos seus finais de 40, com um rosto inteligente e marcado, um porte atlético que revelava manhãs disciplinadas no ginásio, e uma intensidade silenciosa que muitos achavam intimidante. Richard tinha-o descartado como um geek, um programador com sorte, mas não podia negar o poder do homem. As ações da Aura estavam a disparar, e a influência de Sterling espalhava-se como fogo pelas esferas financeiras e sociais da cidade. Ele era o futuro, um futuro que Richard, com seu império imobiliário à moda antiga, começava a sentir como ameaça. E aquele homem, aquele titã da nova era, inclinava-se na direção de Catherine, a expressão absorvida por completo. Não estava apenas a jantar com ela. Estava cativado por ela. Ouvia-a enquanto ela falava, os olhos sempre fixos no rosto dela. Ria das suas piadas. Estendeu a mão sobre a mesa e tocou-lhe brevemente e com suavidade na mão. Foi um gesto de tal intimidade natural que atravessou o coração de Richard com uma lança de ciúmes puros e sem filtro. A narrativa que tinha tão cuidadosamente construído para si próprio começou a desfazer-se. Catherine, a esposa descartada, a relíquia do seu passado, não deveria estar ali, no coração do seu reino. Aparecer uma deusa e a jantar com um homem que representava tudo o que ameaçava sua supremacia. Ela deveria estar em Connecticut, a cuidar das suas rosas, a lamentar a sua perda. É a Catherine? Perguntou Amber, a voz tingida de curiosidade e uma suspeita felina a despontar. Tinha visto fotos, claro, mas a mulher nas imagens era uma sombra pálida da criatura do outro lado da sala. Sim, disse Richard, a voz tensa. Está diferente. Amber observou, o tom cuidadoso, neutro. Sim. Repetiu a palavra, como uma pedra na garganta. Observou enquanto Alexander Sterling fazia sinal ao empregado. Os dois partilhavam uma garrafa de vinho, mas não era uma marca ostensiva e espalhafatosa como seu Petrus.
Era uma escolha mais subtil, sofisticada. Um Borgonha que falava de um paladar de conhecedor, não de um ego exibicionista. Toda a cena era uma aula magistral de elegância discreta e poder. Um contraste gritante com o consumo ostensivo que ele partilhava com Amber. De repente, o seu próprio recanto pareceu berrante. O vestido carmesim de Amber parecia demasiado chamativo, o riso demasiado estridente. O Petrus, que a momento sabia vitória, agora sabia cinzas. Sentiu uma urgência desesperada, primitiva, de reafirmar a sua autoridade, de se levantar e ir até aquela mesa, e recordar a Catherine e a esse impostor brilhante quem ele era. Queria ver a luz nos olhos dela apagar-se, ver aquele sorriso confiante vacilar. Queria recuperar o seu poder, mas estava paralisado. Pela primeira vez na vida adulta, Richard Vanderbilt não sabia o que fazer. O fantasma no banquete não era apenas a sua ex-mulher. Era o fantasma de uma vida que ele tinha deitado fora. Uma mulher que subestimara. E um futuro que, de repente, se tornava assustadoramente incerto. O caçador a inspecionar o seu domínio de repente percebeu que não era o único predador na selva. E a presa que pensava ter deixado para morrer estava agora a jantar com um leão. O vasto e opulento espaço do La Fenice subitamente pareceu claustrofóbico, o ar espesso de tensões não ditas. Richard viu-se incapaz de desviar o olhar da mesa de Catherine. Cada gargalhada partilhada com Alexander Sterling, cada olhar trocado era uma nova tortura. Dissecava a linguagem corporal deles com a concentração obsessiva de um general a estudar os movimentos do inimigo. A forma como Alexander se inclinava quando ela falava, a graça descontraída com que ela lhe voltava a encher o copo de água, o silêncio confortável que se instalava entre eles. Tudo apontava para um nível de intimidade que fazia gelar os ossos de Richard. Está sequer a ouvir-me? A voz de Amber, cortante e carregada de impaciência, finalmente rompeu o transe. Virou-se para ela, a expressão ainda toldada. O quê? Estava a contar-te sobre a gala de beneficência, aquela que a Cassandra está a organizar. Preciso de um vestido novo, algo espetacular. As palavras eram um zumbido sem sentido. As preocupações de um mundo que deixará de importar nos últimos 10 minutos. Está bem, compra o que quiseres, disse ele, de forma displicente, os olhos já a desviar-se de novo para o outro lado da sala. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Amber franziram-se. Rick, o que se passa contigo? Estás a olhar para lá a noite toda. É rude. As pessoas estão a reparar. Não me importa o que as pessoas pensam. Atirou, as palavras saindo mais ásperas do que pretendia. Tu importas-te sempre com o que as pessoas pensam, retorquiu ela, uma centelha de desafio nos olhos. Isto é por causa dela, não é? Da tua ex-mulher. Não tem nada a ver com ela. Mentiu. A mentira parecia desajeitada e transparente até para si próprio. Deu um grande gole no Petrus, na esperança de que o vinho caro conseguisse apagar o sabor amargo do ciúme. Não conseguiu. A noite, que começara com tanta promessa, degenerou numa provação tensa e silenciosa. Richard remexia na comida, um linguado do sul belamente preparado que bem podia ser cartão. Enquanto Amber se encerrava num silêncio amuado, o telefone erguido como escudo. A atmosfera na sua mesa era glacial, um contraste gritante com o calor e a convivialidade que emanavam da alcova no canto. Richard sentia uma raiva crescente e irracional. Como se atrevia ela a estar feliz? Como se atrevia a seguir em frente? Não apenas para uma nova vida, mas para uma melhor. Era uma traição à narrativa que ele tinha escrito para ela. Para ambos. Ela devia ser a figura trágica, a deixada para trás. Lorenzo, a alma da discrição, nem pestanejou. É o Sr. Alexander Sterling, senhor, da Aura. Eu sei quem ele é, disse Richard, sem emoção. É cliente habitual. O Sr. Sterling vem ocasionalmente. E a senhora? A senhora esteve cá com ele algumas vezes nos últimos meses. Últimos meses. As palavras atingiram Richard com a força de um golpe físico. Não era um primeiro encontro. Era uma relação real, estabelecida, que se desenrolava mesmo debaixo do seu nariz, no coração da sua própria cidade. As muralhas cuidadosamente construídas da sua autoconfiança começaram a ruir. O momento inevitável chegou.
Catherine e Alexander Sterling tinham terminado a refeição. Enquanto Sterling tratava da conta, Catherine levantou-se da cadeira, os movimentos fluidos e graciosos. Alisou o vestido safira e, pela primeira vez naquela noite, varreu a sala com o olhar. E então os olhos dela encontraram os de Richard. Por um batimento cardíaco, o mundo parou. O som ambiente do restaurante desvaneceu-se num rugido surdo. Viu um lampejo de surpresa nos olhos dela. Um breve momento sem defesas de reconhecimento. Mas rapidamente foi substituído por outra coisa. Uma compostura fria e inescrutável. Não havia dor, nem raiva, nem afeição restante. Havia apenas neutralidade calma e educada, a que se concede a um conhecido distante. E isso, mais do que qualquer explosão ou acusação, foi o que verdadeiramente o dilacerou. Ela deu-lhe um pequeno aceno, quase imperceptível, um gesto de reconhecimento frio, antes de voltar a atenção para Alexander, que agora estava ao lado dela. Colocou-lhe levemente uma mão nas costas, um gesto simultaneamente protetor e possessivo, e começou a guiá-la para a saída. O caminho deles passaria diretamente junto à mesa de Richard. O ar crepitava de antecipação. O coração de Richard martelava contra as costelas. Sentia uma necessidade primitiva de dizer algo, fazer algo, quebrar a compostura dela e forçar uma reação. Amber, pressentindo o embate iminente, endireitou-se bruscamente, os olhos arregalados, uma espectadora num drama que começava apenas a compreender. Quando chegaram ao nível da cabine, Alexander Sterling parou. Virou a cabeça e olhou diretamente para Richard, a expressão calma e firme. Vanderbilt disse, a voz nivelada e desprovida de qualquer emoção discernível. Era um simples reconhecimento, mas carregava o peso de um desafio lançado. Richard, apanhado de surpresa pela saudação direta, só conseguiu responder com um aceno breve. Sterling. O olhar de Catherine seguiu o de Alexander. Olhou para Richard, depois os olhos dela desviaram-se por uma fração de segundo para Amber. Absorvendo o vestido carmesim, o rosto jovem, todo o quadro da nova vida dele. Um esboço de sorriso, enigmático e vagamente divertido, tocou-lhe os lábios. Richard, disse ela, a voz suave e fria como mármore polido. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele em mais de 2 anos. O som, vindo dos lábios dela, era ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Depois, virou-se e foi embora. A cabeça erguida, deixando atrás de si um rasto de perfume caro e suposições despedaçadas. Alexander Sterling lançou a Richard um último olhar demorado. Um olhar que era simultaneamente um desafio e um desprezo, antes de a seguir. Richard ficou imóvel na cabine. Os restos do seu linguado doçou a solidificar no prato à sua frente. O rei ainda estava no castelo, mas as muralhas tinham sido invadidas. Olhou para Amber, mas só viu uma pálida imitação da mulher que acabará de sair da sua vida pela segunda vez. Bem, disse Amber, rompendo o silêncio pesado, a voz carregada de um sarcasmo recém-descoberto. Isso foi educativo. Richard não respondeu. Estava a olhar para a porta por onde Catherine e Alexander tinham desaparecido, um pensamento frio e aterrador a solidificar-se na sua mente. Não tinha apenas perdido uma esposa. Perderá uma guerra que nem sequer sabia que estava a travar. E no mundo de Richard Vanderbilt, perder não era uma opção. O choque estava agora a endurecer-se em algo muito mais perigoso, uma necessidade ardente e obsessiva de retribuição. A viagem de regresso a Penthouse de Richard foi um estudo em silêncio gélido. O interior opulento do Maybach, normalmente um casulo de conforto e luxo, parecia um túmulo. Amber olhava pela janela para as luzes brilhantes e indiferentes da cidade, enquanto Richard revia mentalmente a cena no restaurante vezes sem conta, cada repetição acrescentando uma nova camada de humilhação e raiva. A compostura fria de Catherine. A atitude confiante de Sterling. A intimidade sem esforço entre os dois. Era tudo uma afronta pessoal, uma performance cuidadosamente orquestrada para o ridicularizar. Irritado, entrou no seu apartamento, atirando o casaco para cima de uma chaise longue e ridiculamente cara. O apartamento, um duplex espaçoso com vistas panorâmicas sobre o Central Park, era o seu santuário, um monumento ao seu sucesso. Mas naquela noite parecia oco, os vastos espaços vazios a ecoar a sua própria solidão interior.
Preciso de uma bebida, anunciou para ninguém em particular. Caminhando até ao bar de tampa em mármore, ignorou os conhaques vintage e os whiskies single malt. Em vez disso, pegou numa garrafa de vodka, verteu uma dose generosa num copo de cristal, dispensando gelo ou misturador, e bebeu de um só trago ardente. Amber observava-o da ombreira da porta, os braços cruzados sobre o peito. A mulher mimada e birrenta do restaurante tinha sido substituída por alguém com um lado mais duro, mais calculista. Então, vais dizer-me o que foi aquilo? Perguntou, a voz cortante. Ou vais simplesmente embebedar-te até cair? Não foi nada, resmungou Richard, servindo outra bebida. Um encontro fortuito. Não significa nada. Não parecia nada, atirou ela, avançando para dentro da sala. A forma como olhaste para ela. Nunca me olhaste assim. A acusação pairou no ar, afiada e inegável. Olhas para mim como se eu fosse um troféu. Olhaste para ela como se fosse aquela que te escapou. Não sejas ridícula, resmungou, mas as palavras careciam de convicção. A observação de Amber era demasiado certeira. E ele? Continuou, a voz a subir de tom. Alexander Sterling. A única pessoa nesta cidade que não parece intimidada por ti. Ela deixou-te e está com ele. É isso que realmente te está a corroer, não é? Não é sobre ela. É sobre o teu ego. É sobre ele. As palavras dela foram uma bofetada, uma verdade brutal e indesejada. Ele virou-se bruscamente, os olhos em chamas. Não sabes do que estás a falar. Não sabes nada da minha vida, do meu casamento. Sei o que vejo, gritou Amber, agora furiosa. Vejo um homem que pensava que tinha tudo, que pensava que podia simplesmente descartar uma mulher como um fato velho. E agora está a ter um colapso completo porque ela ousou ser feliz com outro. Com alguém melhor. A palavra melhor era um dardo envenenado. Sai, disse Richard, a voz baixa e perigosa. O quê? Disse. Sai, rugiu ele, apontando com o dedo trêmulo para a porta. Volta para o teu apartamentinho que eu pago, com as roupas que te comprei, e deixa-me em paz. Lágrimas de raiva e humilhação encheram os olhos de Amber. Ela encarou-o por um longo momento, o rosto belo uma máscara de fúria. Sabes uma coisa, Richard? Pela primeira vez, sinto pena dela. Ela escapou. Eu estou apenas a viver na prisão de onde ela fugiu. Com isso, virou nos calcanhares, agarrou a carteira no balcão e saiu furiosamente, batendo a porta atrás de si com um estrondo que pareceu abalar todo o penthouse. Sozinho na sala cavernosa, Richard afundou-se num sofá de couro, a raiva a esvair-se, deixando para trás um peso frio e opressivo. Amber tinha razão. A sua fúria era alimentada por um coquetel tóxico de orgulho ferido, ciúmes, e, o mais aterrador, uma crescente consciência da sua própria obsolescência. Sterling era o futuro. Ele era o passado. A aliança de Catherine com ele parecia uma declaração definitiva sobre a relevância de Richard. A sua mente, condicionada por décadas para tratar cada problema como um desafio empresarial, começou imediatamente a traçar estratégias. Precisava de informação. Precisava de influência. Precisava de entender a dinâmica desta nova realidade para poder encontrar uma forma de a desestabilizar. Pegou no telemóvel e marcou um número que não usava há anos. Pertencia a um homem chamado Harrison Vance, um investigador privado que operava nas zonas cinzentas da lei, especialista em desenterrar o tipo de sujeira capaz de arruinar reputações e derrubar impérios. Vance era caro, discreto e totalmente desprovido de escrúpulos. Vance respondeu uma voz rouca ao segundo toque. É o Vanderbilt. Houve uma breve pausa. Richard, já passou muito tempo. Suponho que não estás a ligar para recordar velhos tempos. Preciso de informações, Harrison, sobre duas pessoas. A minha ex-mulher, Catherine Vanderbilt, embora possa estar a usar o apelido de solteira, Davis, e um homem chamado Alexander Sterling. Sterling, da Aura. Vance soou intrigado. A voar alto nos dias de hoje. O que queres saber? Tudo, disse Richard, a voz num rosnar grave. A relação deles, como se conheceram, há quanto tempo se veem, as finanças dele, os negócios, qualquer vulnerabilidade. E dela, quero saber o que tem feito nos últimos 2 anos. Cada detalhe.
Quero saber quem são os amigos dela, onde vai, o que faz. Quero conhecê-la. Ele queria compreender a mulher em que ela se tornará. A mulher que conseguirá cativar um homem como Sterling. Precisava de encontrar a falha na armadura. A fraqueza que pudesse explorar. Isso é uma investigação profunda, Richard. Vai ser caro. Não me importa o custo, disse Richard, com o olhar fixo no horizonte da cidade. Quero isto feito. E quero que seja feito discretamente. Conheces-me, Richard. Discreto é o meu nome do meio. Depois de desligar, Richard sentiu um fio da antiga sensação de controlo a regressar. Estava a agir, a tomar a iniciativa. Mas enquanto olhava para a cidade que se estendia diante dele, um novo e desconfortável pensamento começou a formar-se. Por que é que Sterling estaria interessado em Catherine? Um homem como ele podia ter qualquer mulher que quisesse. Modelos, atrizes, socialites. Por que escolher uma mulher divorciada nos seus finais de 40? Uma mulher que o próprio Richard considerará indigna? Seria possível que houvesse mais do que apenas romance? Estaria Sterling a usá-la de alguma forma? O pensamento era ao mesmo tempo repulsivo e estranhamente reconfortante. Se Catherine fosse um peão num jogo maior, tudo faria sentido. Restabeleceria a ordem do seu mundo. Mas então outro pensamento, mais insidioso, surgiu. E se Sterling não a estivesse a usar? E se visse nela precisamente aquilo que Richard desprezara? A inteligência, a força tranquila, a integridade? E se, na sua arrogância cega, ele tivesse deitado fora um diamante, apenas para o ver apanhado e polido por um olhar mais atento? O fio da sua vida meticulosamente ordenada tinha sido puxado e, enquanto Richard permanecia sozinho na sua gaiola dourada, sentia todo o tecido a começar a desfazer-se. A investigação sobre Catherine e Sterling já não era apenas uma recolha de informação. Era uma tentativa de costurar o seu mundo de novo, nem que para isso tivesse de destruir o deles. Uma semana depois, um envelope manila simples, sem remetente, chegou ao escritório privado de Richard. Lá dentro havia uma penha USB fina e uma única folha de papel com uma mensagem dactilografada. Primeira entrega, HV. Richard dispensou a secretária, trancou a porta do escritório e introduziu a penha no portátil. O ecrã encheu-se de ficheiros, fotos de vigilância, relatórios financeiros e um resumo detalhado de Harrison Vance. Clicou no resumo, o coração a bater com uma mistura de expectativa e receio. O relatório começava com Catherine. Após o divórcio, ela não se desfez como ele esperava. Pelo contrário, passou por uma metamorfose silenciosa e determinada. Vender a propriedade em Connecticut, um gesto que surpreendeu Richard. Ele via-a como uma jaula dourada, um prêmio de consolação. Mas ela claramente a via como um vínculo a um passado que queria cortar. Com parte do dinheiro do acordo, fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer bolsas e mentoria a jovens mulheres carenciadas nas áreas STEM. O relatório detalhava como Catherine supervisionara pessoalmente todos os aspectos da criação da fundação, desde redigir os estatutos até entrevistar as primeiras bolseiras. Aproveitará os contactos antigos da sua carreira pré-casamento na administração universitária e rapidamente construíra uma organização pequena, mas respeitada. As fotos que Vance incluíra não eram de uma mulher solitária e de coração partido. Mostravam Catherine em salas de reuniões, em eventos de beneficência, a discursar num púlpito universitário. Ela parecia serena, envolvida e com um propósito. O vestido safira no Lafeniche não era uma exceção. Era o novo uniforme dela. Depois veio a parte que ele realmente aguardava. A ligação com Alexander Sterling. Não se conheceram numa gala nem numa festa da sociedade. Conheceram-se numa conferência de tecnologia, onde Catherine fora oradora convidada, apresentando sobre a importância da diversidade na inovação tecnológica. Sterling estivera na audiência. Segundo fontes de Vance, ele ficará tão absorvido pelo discurso e pelo trabalho da fundação que se aproximou dela após o evento. O primeiro encontro deles foi uma visita ao escritório da fundação dela, seguida de um jantar tranquilo. A relação, escreveu Vance, desenvolvera-se lentamente e de forma orgânica ao longo dos últimos 8 meses. Era construída sobre respeito mútuo e interesses partilhados. Sterling era um doador importante da fundação,
Mas o envolvimento dele ia além do financeiro. Servia como conselheiro informal, conectando-a com figuras influentes no mundo da tecnologia e oferecendo mentorias bolseiras. Richard sentiu um sabor amargo na boca. Aquilo não era um caso escandaloso, nem uma jogada de poder cínica. Era uma parceria. Sterling não se sentia apenas atraído pelo novo glamour de Catherine. Estava atraído pela mente dela, pela paixão, pelo propósito. Exatamente as qualidades que Richard em tempos considerará banais e desinteressantes. Passou para os ficheiros sobre Sterling. As finanças eram, como esperado, astronômicas. A Aura era um colosso, com ações que pareciam desafiar a gravidade. Mas Vance escavara mais fundo, para além dos registros públicos, e mergulhara nas águas turvas dos negócios de Sterling. E ali encontrara algo interessante. A Aura estava na fase final de uma negociação secreta de alto risco para adquirir uma pequena, mas incrivelmente inovadora, empresa de robótica chamada Kinetic Dynamics. O negócio valia milhares de milhões e consolidaria o domínio da Aura no espaço da inteligência artificial e robótica na próxima década. A Kinetic Dynamics detinha patentes-chave que seriam revolucionárias se integradas com a plataforma da Aura. A aquisição era o projeto pai de Sterling, a pedra angular da sua estratégia de longo prazo. Richard inclinou-se para frente, os olhos semicerrados. Conhecia a Kinetic Dynamics. Na verdade, uma subsidiária da Vanderbilt Properties detinha uma participação significativa, embora não maioritária, na empresa. Era um investimento legado, ao qual não prestava atenção há anos. Mas agora era uma arma. Uma ideia fria e brilhante começou a formar-se na sua mente. Como acionista importante, poderia potencialmente perturbar a aquisição. Podia levantar objeções, exigir um preço mais alto, reunir outros acionistas e enredar o negócio numa teia de complicações legais e financeiras. Podia tornar a vida de Sterling um inferno. Podia drená-lo, distraí-lo, talvez até matar o negócio por completo. Seria um golpe devastador para a Aura. E pessoalmente para Sterling. Era a vingança perfeita. Não era um ataque direto a Catherine, que seria confuso e podia sair-lhe caro. Isto era negócio. Era um movimento no campo de batalha corporativo. Um mundo que conhecia e dominava. Atacaria Sterling onde este era mais vulnerável. A ambição, o legado. E Catherine, como parceira de Sterling, seria apanhada no fogo cruzado. A nova felicidade dela estaria inextricavelmente ligada ao destino de um homem que ele estava prestes a destruir. O plano era audacioso, implacável e profundamente satisfatório. Restaurava-lhe a sensação de controlo, a crença no seu próprio poder. Já não era o observador humilhado e passivo no restaurante. Era Richard Vanderbilt, o mestre dos cordéis, e estava prestes a começar a puxá-los. Pegou no telefone e ligou ao seu diretor de estratégia corporativa. David disse, a voz dura como aço. Quero que me tragas tudo o que temos sobre uma empresa chamada Kinetic Dynamics. Quero uma análise completa dos nossos direitos de acionista e uma lista de todos os outros grandes investidores. Vamos para a guerra. A decisão tomada trouxe-lhe uma sensação de calma. Mas ao olhar para a foto de Catherine no ecrã, sorridente, confiante, de pé num púlpito, um lampejo de dúvida picou-lhe a consciência. A mulher na foto era uma estranha, mas também era mãe dos seus filhos. A mulher que, um dia, partilhara os seus sonhos. Estaria realmente disposto a destruir a nova felicidade dela apenas para apaziguar o seu ego ferido? Afastou o pensamento. Isto já não era sobre sentimentos. Era sobre poder. No seu mundo, havia vencedores e vencidos. E Richard Vanderbilt nunca perdia. Fechou o portátil. Os rostos de Catherine e Sterling, temporariamente fora de vista. O jogo começara. E ele tinha certeza de ter acabado de encontrar o seu movimento de checkmate. A revelação sobre Sterling não era uma derrota. Era uma oportunidade. E ele agarrá-la-ia com ambas as mãos. A sala de reuniões da Vanderbilt Properties era o santuário do poder de Richard, o seu trono moderno. Era um espaço meticulosamente desenhado para intimidar. A mesa de 6 metros, esculpida a partir de uma única peça de mogno brasileiro raro, brilhava sob um conjunto de luzes embutidas em forma de constelação. A parede de vidro atrás da sua cadeira não oferecia apenas uma vista,
Apresentava a cidade como seu domínio, um mapa das suas conquistas. Antes da chegada de Alexander Sterling, Richard percorria a sala como uma pantera enjaulada, ajustando a posição de uma jarra de água por milímetros, alinhando com precisão o bloco de notas de couro à sua frente. Não estava apenas a preparar uma reunião. Estava a montar o palco para uma execução. A sua equipa jurídica assegurara-lhe que a sua posição era sólida. A moção para bloquear a venda da Kinetic Dynamics à Aura era uma obra-prima de jargão legal corporativo, cheia de negações plausíveis e argumentos financeiros aparentemente sólidos. Era uma declaração de guerra disfarçada de prudência empresarial. Na sua mente, o cenário era claro. Sterling chegaria zangado e provocador. Richard manter-se-ia calmo, imperial, uma muralha de procedimento corporativo. Assistiria ao prodígio da tecnologia, o homem que lhe roubara o passado, a perceber lentamente que estava fora da sua profundidade, enredado num jogo cujas regras eram escritas por dinheiro antigo e ambição implacável. Richard ansiava por aquele momento, o medo a nascer nos olhos de Sterling. Era uma fome que o corroía há uma semana. Quando a sua secretária privada anunciou a chegada de Sterling, Richard inspirou fundo, sentou-se na cadeira de couro de encosto alto e entrelaçou os dedos. O retrato da autoridade intocável. Alexander Sterling entrou sozinho. Não trazia comitiva de advogados nem assistentes. Vestia um fato cinzento escuro, simples e impecavelmente cortado. Um contraste gritante com os riscas de poder de Richard. Trazia uma pasta de couro fina e movia-se com uma graça sem pressa. Uma declaração silenciosa de confiança. A presença dele não alterou a dinâmica de poder da sala. Simplesmente ignorou-a. Não era um súbdito a entrar na corte de um rei. Era um igual. Caminhou até a extremidade oposta da mesa longa, parou por um momento, o olhar a percorrer a vista panorâmica, e depois voltou-se para Richard. Uma vista impressionante, Richard, começou Sterling, a voz calma e ressonante, preenchendo facilmente o espaço cavernoso. O uso do primeiro nome era uma resposta subtil, mas eficaz, à intimidação pretendida pela sala. É fácil sentir-se como um deus aqui em cima, mas é preciso cuidado. As alturas fazem-te esquecer o que se passa no chão. Richard enrijeceu com a condescendência velada. Sou um homem ocupado, Sterling. Aprecio o comentário arquitetônico, mas o meu tempo é valioso. Presumo que esteja aqui por causa da Kinetic Dynamics. Estou, respondeu Sterling, sentando-se. Não esperou ser convidado. A sua moção para bloquear a aquisição é criativa. Muito jargão legal impressionante para dizer que quer causar problemas. Tenho um dever fiduciário para com os acionistas da minha empresa, recitou Richard, as palavras soando-lhe ocas até a si próprio. A sua oferta pela Kinetic, embora superficialmente atraente, subvaloriza o portfólio de patentes a longo prazo. Acredito que um processo de licitação mais competitivo traria maior retorno para todos. É apenas negócio. Sterling sustentou-lhe o olhar, um sorriso tênue, quase imperceptível, a brincar nos lábios. Não insultemos a inteligência um do outro, Richard. Isto não é sobre negócios, e ambos sabemos disso. Detém essa participação não controladora na Kinetic há 12 anos e nunca assistiu a uma única reunião de acionistas. Os seus próprios analistas recomendaram vendê-la há 2 anos. A sua súbita preocupação apaixonada com o portfólio de patentes apareceu exatamente 48 horas depois de me ver a jantar com a Catherine. A franqueza do ataque foi chocante. Richard esperava uma dança, uma troca de fintas e desvios. Sterling simplesmente caminhar até ao centro do ringue e lançar um direto. Isso não tem nada a ver com a minha ex-mulher, rosnou Richard, a voz baixa e ameaçadora. E aconselho a deixá-la fora desta conversa. Não posso, disse Sterling. A voz agora perder a leveza e a endurecer como aço forjado. Porque ela é toda a razão desta conversa. Viste-a feliz, poderosa. E não conseguiste suportar isso. Não podias atacá-la diretamente. Isso pareceria mesquinho, até para ti. Então, vieste atrás de mim, usando as tuas ações na Kinetic como uma arma. Estás disposto a sabotar um negócio de vários milhares de milhões que é crucial para o futuro da tecnologia. Um negócio que, ironicamente, aumentaria significativamente o valor do teu próprio investimento. Tudo para acalmar o teu ego magoado e patético.
Cada palavra era um dardo perfeitamente lançado, a perfurar a armadura cuidadosamente construída da autoimportância de Richard. És arrogante e presunçoso, cuspiu Richard, o rosto a corar. Entras a dançar na minha cidade, no meu mundo, e achas que me entendes? Achas que entendes a mulher com quem fui casado durante 25 anos? Não, concedeu Sterling, inclinando-se para a frente. Não finjo entender o homem que és. Mas passei os últimos 8 meses a conhecer a mulher que deitaste fora. Sei que ela é brilhante. Sei que é resiliente. E sei que é melhor estratega do que tu. Subestimaste-a antes. E estás a cometer o erro grave de a subestimar agora. Vês, achas que este é o teu jogo, a tua mesa. Fez um gesto para a extensão de mogno entre eles. Estás enganado. Tens jogado o jogo dela desde o momento em que entraste naquele restaurante. Estendeu a mão para a pasta de couro fina, retirou-a da mala, e empurrou-a com uma precisão deliberada sobre a superfície polida. Parou diretamente à frente de Richard. Antes de detonares esta granada que preparaste, achei que devias ver o raio da explosão. Achei que devias ver o tabuleiro. Com as mãos a tremer, Richard abriu a pasta. Na página de título lia-se, Centro Davis para Inovação, proposta para o Vestige Arts. O sangue gelou-lhe nas veias. O Vestige Arts, o enorme terreno industrial de 16 acres que devia ser o seu magnum opus, o seu projeto de legado. Tinha gasto milhões em lobistas, arquitetos e acordos de bastidores para o assegurar. O processo de licitação tinha sido secreto, brutal, e ele estava confiante de que a sua oferta final, submetida apenas no mês anterior, era imbatível. Folheou as páginas, o horror a aumentar a cada uma. Viu projetos arquitetônicos de um campus deslumbrante e moderno, uma harmonia de vidro, aço e espaços verdes. Viu uma proposta empresarial detalhada e visionária. Não era apenas mais uma torre de vidro sem alma com condomínios de luxo. Era um ecossistema simbiótico, uma parceria entre a Fundação Sem Fins Lucrativos de Catherine e um incubador tecnológico comercial. O plano prometia milhares de empregos bem pagos, parcerias educativas com universidades da cidade, e espaços públicos comunitários. Era o sonho de um promotor e o delírio de um político. Como? Sussurrou finalmente, olhando para Sterling, a mente em turbilhão. A licitação era selada. A minha oferta era imensa. A tua oferta era sobre dinheiro, explicou Sterling, a voz paciente, como a de um professor a explicar um problema complexo a um aluno lento. A de Catherine era sobre valor. Ela sabia que querias aquele terreno. Ouvi-te a falar disso há uma década. Ela sabia que o teu plano era construir mais um monumento a ti mesmo, outro enclave estéril para a elite global. Por isso passou um ano a trabalhar silenciosamente numa ideia melhor. Ele detalhou a estratégia com precisão cirúrgica. Catherine aproveitará a reputação exemplar da fundação e os seus contactos acadêmicos. Reuniu-se pessoalmente com conselhos comunitários, ouviu as suas preocupações. Cativou os membros da Câmara Municipal que Richard tentará intimidar. Apresentou-lhes não um monte de dinheiro, mas uma visão para o futuro da cidade. Um futuro de inovação, não apenas de imobiliário vazio. O presidente da Câmara chamou a proposta dela o projeto de desenvolvimento urbano mais emocionante do século XXI. Sterling continuou, torcendo a faca. Enquanto estavas focado nas aquisições hostis e nas tuas namoradas troféu, Catherine estava a mudar a cidade. Os direitos de desenvolvimento do Vestige Arts foram atribuídos à Fundação Davis há 2 semanas. O anúncio é iminente. Richard sentiu o ar a sair-lhe dos pulmões. Estava tão consumido pelo seu ato mesquinho de vingança contra Sterling, que perderá o evento principal. Tinha montado uma armadilha para um coelho, sem perceber que uma matilha de lobos o cercava. E aqui está o golpe de mestre, disse Sterling, inclinando-se para o golpe final. O que achas que é o inquilino âncora do setor comercial do Centro Davis? A empresa principal que atrairá outros inovadores e validará todo o projeto. Fez uma pausa, deixando o silêncio alongar-se. É a Kinetic Dynamics. O laboratório principal de robótica ocupará os 3 edifícios centrais. Todo o modelo financeiro do Centro Davis, toda a visão de Catherine, assenta no sucesso da minha aquisição da Kinetic. O negócio é simbiótico. Os 2 projetos estão inextricavelmente ligados.
A armadilha tinha sido acionada. A genialidade disso era de cortar a respiração, na sua crueldade. Se ele prosseguisse o ataque à aquisição de Sterling, não seria apenas um investidor ressentido. Seria o homem que, pessoalmente, publicamente e maliciosamente, destruíra o trabalho de vida da sua ex-mulher, a mãe dos seus filhos. Seria o torpedeador de um projeto querido da cidade, a confirmação viva de todas as caricaturas sobre ele, ganancioso, destrutivo, obsoleto. Não perderia apenas o negócio. Perderia tudo, a imagem pública, o pouco respeito que os filhos ainda tinham por ele, todo o seu legado. Estava em xeque-mate. Total e completamente. Ficou a olhar para os documentos, para o edifício elegante com o nome Davis gravado. Um nome que ela recuperara. Um nome agora sinônimo de visão e progresso. O que queres? Perguntou Richard, a voz num som seco e áspero que mal reconhecia como sendo seu. O bravado, a raiva, a arrogância, tudo evaporado. Restava apenas a fria e crua realidade da sua derrota. É simples, disse Sterling, a voz agora sem malícia. Apenas a calma da vitória absoluta. Vais ligar aos teus advogados e retirar a moção contra a aquisição da Kinetic. Sem condições. Depois, vais te afastar. O Westside Yards já não é da tua conta. O Centro Davis já não é da tua conta. E Catherine, já não é da tua conta. Richard permaneceu imóvel durante o que pareceu uma eternidade. As luzes da cidade começaram a brilhar no crepúsculo lá fora. Já não símbolos do seu reino, mas pequenos olhos zombeteiros. Pensou em Catherine, não na mulher apagada que lembrava, mas na força da natureza que ultrapassara em todas as jogadas. Tentará enfiá-la numa caixa, e ela responderá redesenhando o horizonte da cidade. Finalmente, com uma expiração lenta e esmagadora, fez um único aceno, quase imperceptível. Está bem. A palavra foi o epitáfio do seu reinado. Sterling levantou-se, objetivo alcançado. Recolheu a pasta, os movimentos precisos e eficientes. Caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta, virando-se para o homem destroçado à cabeceira da mesa. Sabes, Richard, em todo o tempo em que conheço a Catherine, nunca ouvi falar mal de ti. A voz suavizou-se, com algo que talvez fosse pena. Ela fala dos vossos primeiros anos, da ambição que em tempos admirava. Diz que lhe deste 2 filhos maravilhosos, Elizabeth e William, e que eles são a melhor parte de ambos. Eles, a propósito, fazem parte do conselho jovem da fundação. Estão imensamente orgulhosos do que a mãe está a construir. Deixou esse detalhe final pousar com peso. Ela encontrou o seu propósito, Richard. Aconselho-te sinceramente a tentares encontrar o teu. A porta fechou-se com um clique. O som ecoou na sala de reuniões cavernosa e silenciosa. Richard permaneceu sentado, uma figura solitária, diminuído pelos símbolos do seu próprio império vazio. A cidade brilhava. Indiferente. Tentará orquestrar um drama de poder e vingança, mas fora transformado na trágica figura obsoleta de uma história de renascimento e triunfo. Ele era Richard Vanderbilt, o homem que tinha tudo, e nunca se sentirá tão pobre. O impacto daquele dia na sala de reuniões não foi ruidoso, mas foi sísmico. Richard, humilhado e quebrado, retirou a sua oposição ao negócio da Kinetic Dynamics. A aquisição avançou, e o anúncio do Centro Davis para inovação foi recebido com aclamação por toda a cidade. Catherine, já não um fantasma do passado, tornou-se uma figura celebrada, uma filantropa e visionária por mérito próprio. O nome de Richard nunca foi publicamente ligado à proposta falhada. A sua derrota foi privada, uma humilhação profunda e pessoal. Ele e Amber separaram-se. A ilusão da vida glamourosa despedaçada para sempre. Ficou no seu penthouse, um reino de um só, forçado a ver a mulher que descartara construir um novo mundo sem ele. Procurara uma confrontação dramática, uma forma de recuperar o poder. Mas descobriu que o verdadeiro poder não está no controlo, mas na criação. Catherine e Alexander não se limitaram a vencer. Eles construíram algo melhor. O que acontece quando um homem que tem tudo descobre que nada do que tem valor? Esta história é um vislumbre desse despertar brutal. Se esta história de amor, perda e a vingança suprema de uma vida bem vivida te prendeu do início ao fim, clica em gosto,
Partilha este vídeo com alguém que adore uma boa narrativa. E não te esqueças de te subscrever ao nosso canal para mais dramas da vida real que te deixarão à beira do assento. Ativa o sino de notificações para nunca perderes uma atualização. E tu, o que achas que o Richard devia fazer agora? Diz-nos nos comentários abaixo.